TEV, Covid e anticoagulação. Bom, pessoal, dando continuidade então a esse assunto tão importante, nesse ano que foi eventos tromboembólicos, Covid e como proceder na anticoagulação, eu vou comentar um pouco mais nesse vídeo com vocês sobre o guia de manejo nesses pacientes, como a gente proceder então em 3 situações. 1, como anticoagular pleno. 2, como a gente procede na profilaxia de TEV. E 3, profilaxia de TEV estendida. Então, falando primeiro então da anticoagulação, nos pacientes mais graves, de terapia intensiva, que não tem possibilidade de tomar droga via oral e que a gente tem que usar somente terapia parenteral, a gente vai proceder da maneira clássica. A gente tem as opções de heparina não fracionada em bomba, heparina de baixo peso molecular, a enoxaparina na dose plena ou o fondaparinux. Quando a gente vai para as possibilidades de drogas via orais, a gente pode utilizar qualquer um dos nossos DOACs, lembrando das opções de Single Drug Approach e naquelas outras opções em que a gente precisa de uso parenteral obrigatório. O que é o Single Drug Approach? A gente pode começar direto com o DOAC via oral, sem precisar usar heparina parenteral antes. Quais são essas duas opções? São a rivaroxabana e a apixabana, que a gente pode entrar direto na dose para anticoagulação plena para TEV, tá? Quando a gente fala em edoxabana e dabigatrana, a gente precisa obrigatoriamente de 5 dias de uso de droga parenteral, então seja heparina de baixo peso molecular ou heparina não fracionada, e depois a gente faz a transição direta para esses DOACs. Então isso a gente falou primeiro de anticoagulação plena e as diferenças de abordagem entre os DOACs, tá certo? Quando a gente fala em profilaxia de TEV, o que a gente tem que lembrar que mudou nesse último guia de manejo, tá? Mudou que a gente vai corrigir para clearance de creatinina, que a gente já fazia essa correção. Então, a dose clássica de profilaxia de TEV para enoxaparina, que a gente usa enoxaparina 40 mg uma vez ao dia subcutâneo. Para pacientes com clearance de creatinina menor do que 30, a gente vai corrigir para enoxaparina 20 mg subcutâneo uma vez ao dia. E a novidade é a correção para IMC. Então eu calculo lá o meu IMC, peso sobre altura ao quadrado. Se o meu IMC está entre 30 e 40, eu vou fazer a correção da minha enoxaparina para 60 mg subcutâneo uma vez ao dia. E se o IMC for maior do que 40, eu vou passar para enoxaparina 40 mg subcutâneo 2 vezes ao dia. Então essa foi a novidade do momento, pessoal. Muito bem, profilaxia para TEV é isso. A gente sabe, a gente tem aí meta-análises mostrando, teve diversos estudos aí ao longo desse período da pandemia, mais de 50, e agora no início de setembro foi publicada uma meta-análise que falou sobre incidência e prevalência real de TEV nesses pacientes e chega a 20% em pacientes de UTI, e isso é muita coisa. Então vale a pena a gente lembrar e ter esse cuidado especial para profilaxia de TEV. E uma outra recomendação do guideline é a profilaxia estendida, Então eles dão a sugestão de uso de rivaroxabana 10 mg com profilaxia estendida até 45 dias para esses pacientes. Tem vários estudos aí rolando em relação a esse assunto, tem o CARE, o Michel, tem o Apollos, também da apixabana. Os outros estudos são da rivaroxabana. Em relação à anticoagulação plena, tem o ACTION em pacientes COVID com dedímero elevado. Então a gente vai ter aí muita novidade nos próximos meses em relação a esse assunto. E agora em julho a gente teve a publicação do Medical.io, também com o uso da rivaroxabana para profilaxia estendida em pacientes acamados, com insuficiência cardíaca descompensada, DPOC exacerbado, pneumonias que vão para casa mais debilitados e fazem uso de profilaxia estendida aí com droga via oral. Então, outro assunto legal para a gente lembrar. E por último desse assunto, foi mais um estudo aí que saiu em relação à dabigatrana, que foi um estudo em relação a pacientes com disfunção hepática, Então, vale a pena a gente lembrar que alguns pacientes com disfunção hepática prévia também tiveram pior evolução com o COVID.
né? E vale a pena a gente lembrar da diferença de metabolização dos DOACs. A dabigatrana ela tem menor passagem hepática, então nesses pacientes com disfunção hepática, uma das preferências para uso para anticoagulação plena seria a dabigatrana por esse motivo. Então, pessoal, é isso, acho que vale a pena vocês lerem o guia de manejo por completo. O guia é excelente, eu deixo para vocês a referência aí no resumo e deixo também a referência lá no blog para vocês lerem aí por completo, e vou deixar um resumo desses pontos principais aí para a gente relembrar, e nos próximos meses, conforme forem saindo esses trabalhos, eu vou contando para vocês. Bons estudos!